Primeiramente, agradeço a presença da professora doutora Diana Araújo Pereira, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, que gentilmente aceitou o convite para oferecer a conferência de hoje, nesta noite, pela PODES. Agradeço aos pesquisadores e pesquisadoras da PODES presentes hoje aqui. Agradeço também a todas e a todos os associados da PODES. E agradeço todas as pessoas que se inscreveram no ciclo para acompanhar a conversa de hoje. E possivelmente as demais que serão apresentadas nas semanas seguintes. Dos convidados presentes em nossa sala virtual, a professora doutora Maria Eliane Silva fará a menção de alguns nomes entre os presentes, que se dispuseram a prestigiar a palestra de hoje. Isso nos orgulha bastante. Na noite de hoje, contamos com a presença do professor doutor Anselmo Pérez Alós, da Universidade Federal de Santa Maria, a professora doutora Nilde, da Universidade Federal de Campina Grande, o professor doutor Pedro Adrião, diretor de Assuntos Internacionais da UERN. Contamos ainda também com a presença da professora doutora Concísia Lopes, que também faz parte da PODES, do campus da UERN Pau dos Ferros, o professor Gildemar Pontes, também da Universidade de Campina Grande, certo? Então, diante disso, eu também gostaria de colocar algumas coisas aqui. Contamos com a compreensão de todos para desligarem seus microfones durante a conferência, evitando assim possíveis interferências no áudio do palestrante. Reforçamos ainda os devidos cuidados com a câmera para evitarmos assim aparições desconfortáveis ou indesejadas. Tenham todos uma excelente conferência. Ok, eu não sei se ouvi o nome, mas eu vou aqui ressaltar. A professora Maria Solange de Farias, que é a chefe do Departamento de Letras Estrangeiras, ela está também presente nessa sala virtual. Então, agradeço muito a sua presença. Então, dando continuidade, a Associação de Estudos Pós-Coloniais e Decoloniais no Ensino, na Cultura e nas Literaturas Sul-Sul, PODES, tem como missão aproximar pesquisadoras, pesquisadores, professoras, professores, artistas e militantes de diversos movimentos democráticos da pesquisa e do ensino em perspectivas críticas pós-coloniais e ou decoloniais, especialmente na esfera do ensino, da cultura e das literaturas e artes sul-sul. Nesse sentido, a PODES convida suas e seus associados, comunidade acadêmica em geral e demais interessados e interessadas para participarem do nosso primeiro ciclo de conferências PODES 2020, Diálogos Contemporâneos Sul-Sul, Américas e Áfricas, sob a coordenação do professor doutor Vanderlan Alves, da UEPB. O evento em andamento ocorre às quartas-feiras, no horário das 20 horas, e vai até 23 de setembro de 2020. O ciclo ocorrerá de forma remota por meio da plataforma Google Meet. A programação do ciclo prevê 6 conferências com destacados pesquisadores, pesquisadoras nacionais e internacionais, acerca dos saberes, das epistemologias e das práticas descolonizadoras nas Américas e Áfricas. Já estiveram presentes aqui os pesquisadores Norma Lima, da UERJ, Anselmo Pérez Alós, da UFSM, Marco Antônio Lima do Bonfim, da UES, e Paula Daniele Bianchi, da UBA, Argentina. Aproveitamos a oportunidade para informar que a PODES está com chamada aberta para o dossiê Estudos Pós-Coloniais e Decoloniais na Literatura, na Cultura e no Ensino, através da revista Línguas e Letras, Qualis A4, na nova nomenclatura da CAPES. A proposta do dossiê pode ser visualizada no site oficial da revista. A publicação do dossiê está prevista para o primeiro quadrimestre do próximo ano, volume 22, número 52, maio de 2021.
A chamada para submissões vai até 31/3/2021. Iremos disponibilizar o link de acesso ao dossiê no chat da plataforma, ainda hoje. Quem tiver interesse, poderá acessar. Lá, há melhores detalhamentos. Os organizadores do referido dossiê são eu, Sebastião Cardoso, o Werner, Vanderlan Alves, o EPB, aqui também presente como mediador, Marco Bonfim, da UES, e Lourdes Kaminski, da UniOeste, Paraná. A PODES tem também um canal no YouTube, no qual iremos disponibilizar as palestras em andamento. Após o término do ciclo, se puderem, inscrevam-se no canal. A PODES acredita na transformação da sociedade através de trocas culturais e de saberes, sobretudo entre os povos do Sul, vistos estes como cartografias humanas diversas que podem contribuir na interação e na construção coletiva de um mundo de paz e justiça nas comunidades do Sul. Lembramos ainda que haverá emissão de certificados para aqueles e aquelas que participam como ouvintes desta e das demais palestras do ciclo. Ressaltamos que as inscrições para associados e associadas são gratuitas. Visite nosso site e venha integrar esta rede de estudos pós-coloniais e decoloniais, através de um vínculo associativo. Mas, se você deseja acompanhar tão somente as atividades, também estaremos gratos. Esperamos contar com a presença de todas e todos nesta e em outras conferências oferecidas no ciclo pela PODES. Passo agora a palavra ao doutor Vanderlan Alves, coordenador do ciclo. Obrigado pela atenção. Obrigado, Sebastião. Boa noite a todas as pessoas que estão conosco. Aproveito para lembrar que o professor Marco Antônio Lima do Bonfim também está presente conosco. Além de ter sido um dos nossos convidados, ele também é membro da diretoria da PODES. Quero dar as boas-vindas novamente à Diana, agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Sem mais delongas, vou apresentar muito brevemente o currículo da professora Diana, é um currículo bem extenso, eu vou ser bem rapidinho aqui, mas fica o convite para depois fazerem a consulta direto no Lattes. Diana Araújo Pereira, professora de literatura latino-americana e mediação cultural da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA. É graduada em português e espanhol, mestre em línguas e literaturas hispânicas e doutora em literaturas hispânicas, os 3 títulos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com um período de doutorado sanduíche na Universidade de Sevilla, na Espanha. Realizou estágio pós-doutoral também na UFRJ, é tradutora e poeta, foi pró-reitora de Relações Institucionais e Internacionais da UNILA, também presidenta da Associação Brasileira de Hispanistas no biênio 2014-2016, coordenadora do Instituto Mercosul de Estudos Avançados na UNILA e coordenadora do curso de Letras e Artes e Mediação Cultural também da UNILA. Entre as suas publicações recentes, destacam-se os últimos livros organizados, cujos títulos são Cartografia Imaginária da Tríplice Fronteira, Imaginários Coloniais, Continuidades e Rupturas na América Latina Contemporânea, e Poéticas e Políticas da Linguagem em Vias de Descolonização. Também publicou recentemente os poemários Horizontes Partidos, na verdade acho que o título original está em espanhol, né? Horizontes Partidos, e La Piel de los Caminos e outros poemas. Suas pesquisas estão centradas nas áreas de mediação cultural, fronteiras e interculturalidade. Atualmente é coordenadora do mestrado interdisciplinar em estudos latino-americanos da UNILA. Diana, seja bem-vinda, fique à vontade, por favor. Muito obrigada, Vanderlan e Sebastião, pelo convite. Nossa, é uma alegria estar numa sala com 44 pessoas de tantos lugares diferentes do Brasil, né? Realmente temos que aproveitar esse novo território digital que agora se abre, né? Muito obrigada, então, pelo convite à PODES. Eu preparei para a gente conversar hoje um determinado percurso, porque quando eu falo de poesia, eu não estou exatamente falando de poema. Poesia, nesse caso, não é sinônimo de poema. Poesia que entra
como poética, como linguagem, como até mesmo a etimologia da palavra, que é ação. Então, como uma ação estética, que também é uma ação política, né? Então, eu vou procurar fazer um certo percurso com vocês, espero que não seja atropelado, que eu consiga fazer esse percurso de forma breve, mas que fique claro, né? Para a gente partir do momento da chegada do europeu na América Latina até o que atualmente chamamos de mediação cultural, que é o que a gente vem trabalhando muito na UNILA, que seria a poesia vinculada ao processo de mediação cultural. Então, vamos ver se eu consigo fazer. Organizei, então, mais ou menos em 4 momentos. No primeiro momento, a palavra e a invenção do Novo Mundo. Então, vamos voltar um pouquinho lá para esse momento da chegada europeia. Depois, a literatura como parte das disputas discursivas e epistemológicas que sempre existiram na história do continente. Depois, no terceiro momento, uma ênfase mais concreta sobre a poesia como linguagem, né? Como outra racionalidade também. E, por fim, a poesia como mediação cultural. Tá? Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso nesse tempo que temos. Bom, a primeira pergunta, então, que a gente pode se fazer é sobre a palavra descobrimento, né? O Novo Mundo foi descoberto? Então, aqui na UNILA, eu tenho uma disciplina inteira que se chama Invenção da América, que é para discutir essa nomeação e todas as reverberações políticas, sociais, identitárias, epistemológicas que derivam desse momento inicial, né? Então, quando o europeu chega no continente, é uma invenção, é uma invasão, é um descobrimento, né? Então, a gente fica um semestre discutindo essa terminologia e suas implicações. Então, aqui, vamos dar por entendido que é uma invenção. Em que sentido? É uma invenção, resumidamente, no sentido de que o continente estava aqui, era habitado, com diversas línguas, culturas, sociedades, organizações, e, de repente, ele se torna América. E aquela enorme diversidade de pessoas que habitavam se tornam índios. Então, você tem aqui um nome que homogeneiza, que unifica, que simplifica uma extensa e diversa realidade sociocultural, linguística, né? Enfim, em todos os âmbitos. Então, esse é o processo de invenção da América. Nós somos inventados na medida da necessidade europeia de um momento que começaria a constituir a chamada modernidade e que, para alguns historiadores, começaria a constituir, inclusive, a chamada globalização, né? Bom, então, uma enorme variedade de realidades geolinguísticas, geopolíticas, que são uniformizadas, identificadas por uma mesma nomenclatura e por um mesmo sentido. Tá? Bom, com o processo histórico do continente, a gente passa depois num outro momento, que é o momento das independências, que você tem aqui uma nova reelaboração dessa cartografia de uma diversidade que agora passa a se aglomerar em países. Né? Então, por exemplo, o Guarani, que é um grupo indígena que, obviamente, desconhece essas fronteiras nacionais até hoje, de repente você não é mais Guarani, agora você é um índio paraguaio, ou é um índio argentino, ou boliviano, ou brasileiro. Né? Então, a esse primeiro nome índio é somado um segundo nome agora, que é a nacionalidade. E isso vai ter uma série de reverberações identitárias muito profundas. Né? Bom, isso é o que a gente conhece como a história hegemônica, digamos assim. Né? Você tem um discurso histórico que vai construir, então, essas realidades. Mas, ao mesmo tempo, em paralelo, a gente tem um outro mapa, uma outra cartografia, que vai estar sempre sendo desenhada,
que a gente poderia chamar de um mapa das resistências, né? Então, se por um lado você tem uma língua que se hegemoniza através dos estados nacionais, ou algumas línguas europeias, né? Português, o espanhol, o francês, em alguns contextos da América Latina, né? Então, você tem algumas línguas europeias que vão hegemonizando e vão instaurando esses estados nacionais. Você também, ao mesmo tempo, vai constituindo uma série de outras cartografias que a gente poderia chamar também de comarcas, das comarcas culturais, aí um pouco na linha do crítico uruguaio Ángel Rama, que vai falar das comarcas culturais como sendo um outro mapa que se inscreve justaposto ao mapa dos estados nacionais. Bom, então, com tudo isso, a gente vai ter, então, realidades que são geográficas, geopolíticas, linguísticas, culturais, que vão se forjar no tensionamento entre uma série de forças que vão disputar espaço nesse campo simbólico que também é a vida social e política que temos, né? Bom, então não sei se estou me fazendo entender, espero que sim, depois a gente pode também, no final, se tiver questões, né? Vamos constituindo e vamos nos constituindo no continente como um novo mundo. E esse novo mundo, segundo Octávio Paz, o crítico e poeta mexicano, esse novo mundo é uma condenação. Fomos condenados a ser o novo mundo. Um espaço discursivo em constante disputa. É um espaço discursivo que se constitui como um campo de forças e várias forças que vão ser na tentativa de hegemonizar por um lado e na tentativa das resistências por outro. Então, é nesse campo de forças, é nesse espaço discursivo em disputa que a gente se constrói historicamente e identitariamente, subjetivamente, economicamente, em todos os sentidos, tá? Então, para começar, a gente tem esse quadro. Bom, aí a gente falou do indígena, né? O indígena que, de repente, se converte, se transforma nessa identidade unificada e que não diz nada, na verdade, né? Índio é uma palavra que não diz nada, principalmente para quem é indígena, né? Mas, enfim, e em paralelo a esse processo, você tem o indígena que passa a ser subalternizado, minoritarizado, e que a gente vê até hoje numa realidade de extrema vulnerabilidade, estão sempre sendo ameaçados, a disputa pela terra, tudo isso que a gente fala que aconteceu no século XV e XVI, facilmente a gente poderia pensar no nosso momento contemporâneo. Esse campo de disputa, esse campo de forças, na verdade, se alterou muito pouco, né? Mas também junto a essa realidade do indígena, a gente tem a realidade do criolho, do mestiço, daquele que começa a se forjar já a partir da chegada europeia, nas misturas, nas mestiçagens que o continente vai sofrer. Então, eu estou aqui, por exemplo, meu pai é negro e eu sou branquinha desse jeito. Então, na Bolívia me chamariam de uma branca mestiça, né? Então, eu me chamaria de parda, sempre me chamei de parda. E aí a gente fica procurando essas palavras. Qual é a palavra que me nomeia, que nomeia a minha identidade? Então, essas palavras, elas vão fazer parte, o ato de nomear, o poder de nomear, ele vai fazer parte de todo esse processo que é subjetivo, mas é extremamente político também, né? E que faz parte da história da construção desse novo mundo, que não tem nada de novo, mas foi assim denominado. Bom, chegamos então podemos então introduzir um outro conceito que é trazido pelo Walter Miolo, elaborado pelo Walter Miolo, que seria o da ferida colonial. O que é essa ferida colonial? É justamente a ferida desse branco mestiço,
desse crioulo, desse mestiço, não é exatamente, não é indígena, não é negro, não é europeu. É o quê? É alguém que guarda essa cisão identitária, essa descontinuidade, essa fragmentação. Esse branco mestiço, essa ferida colonial, também vai ter profundas reverberações, profundas influências no que a gente vai se tornar como Estado-nação posteriormente. A gente pode pensar, por exemplo, no Roberto Schwartz, aquele crítico da USP de São Paulo, que falava que nossas elites sofrem de torcicolo cultural. Não é? A gente está sempre olhando lá para longe, para a Europa. Né? E também, aí, para ilustrar, tem aquela piada, aquela historiazinha que eu nunca sei se é piada ou se é verdade, que um presidente do Peru alguma vez disse, brincando numa entrevista, por que a gente não vende esse país tão grande e compra um paizinho pequenininho ali do lado da Suécia? Né? Por exemplo. Então, essa ferida colonial que nos faz manter esse sentido de submissão, de subserviência, de dependência mental, emocional, intelectual, que configura as nossas elites. É fácil a gente hoje pensar, por exemplo, na imagem do 7 de setembro, com o nosso presidente da República saudando a bandeira dos Estados Unidos. Então, hoje, a gente tem um certo deslocamento do centro do mundo, que deixa de ser Europa, embora continuemos sendo ainda muito eurocêntrico, mas a gente tem uma vinculação com a América do Norte também, para fomentar um eixo norte-eurocêntrico, onde você tem também, então, os Estados Unidos hoje nesse papel hegemônico, ainda. Né? Bom, então, essa seria, muito rapidamente, a primeira parte da palavra e a invenção do novo mundo. Então, para fechar esse certo bloco, digamos assim, essa introdução, é importante a gente considerar, então, que a palavra, que a viagem europeia é também uma viagem das palavras, é também uma viagem que metaforiza tudo que encontra pelo caminho. Então, eu tenho um texto, se alguém tiver interesse, tem um texto onde eu vou trabalhar um pouco mais essa questão da metáfora, na invenção da América, que está publicado na revista Remate de Males, de 2014. Bom, então, passamos para um segundo momento, onde a gente poderia pensar na literatura como parte das disputas discursivas, epistemológicas, que vão continuar forjando o continente América Latina como conhecemos hoje. Então, nesse momento, a gente pode pensar, por exemplo, nas disputas epistemológicas que existiram e ainda existem entre a escrita e a oralidade. Não é? Então, num continente basicamente vinculado à oralidade, ou seja, cuja produção de conhecimento, cuja produção de saber, cuja produção até técnica e tecnológica estava muito vinculado à oralidade, à performatividade, à corporalidade e à visualidade. Existia escrita? Existia. Os quipos, por exemplo, andinos, são uma espécie de escrita. Os pictogramas mexicanos, astecas, são uma espécie de escrita também. Mas, independente da escrita como tal, a gente tem uma série de outras linguagens que construíam conhecimento. Sociabilidade, política, economia, tudo, né? Tudo que se configura como convivência e como vida. Então, todas essas relações estavam elaboradas em determinadas linguagens que não necessariamente a da escrita alfabética. Então, quando a gente tem a chegada europeia, que impõe a escrita alfabética sobre todas as outras formas de produção de saber, de produção de conhecimento, de ciência, inclusive, a gente poderia chegar a pensar, né? Se a gente, esse momento
pode ser considerado uma das grandes violências do processo de conquista e colonização da América, porque guerra, morte isso sempre existiu, né? Os indígenas também faziam suas guerras, também se feriam, também se matavam, inclusive faziam seus rituais antropofágicos e uma série de outros rituais. Então, a violência física, ela existia, mas a violência dessa imposição de uma forma de conhecer e de expressar o conhecimento, isso pode ser talvez considerado, então, uma das mais perduráveis violências do processo de conquista, e que existem até hoje. Até hoje, uma pessoa que produz conhecimento, no senso comum, ela precisa ser uma pessoa branca, de preferência homem, não é? E de preferência letrado. Né? Então, é esse o perfil daquele que é capaz de produzir conhecimento. E aí entra todo o processo de descolonização que a gente vem fomentando, vocês também, inclusive, nesse projeto de vocês, que é muito bacana, né, para tentar reverter esse processo, desandar esse caminho e recuperar uma série de linguagens que ficaram perdidas. Mais ou menos perdidas. Por quê? Porque a gente falou lá atrás que, em paralelo a uma cartografia e uma geopolítica vinculada ao Estado Nacional, eurocêntrica e tal, a gente vai também sempre ter a constituição de uma outra cartografia de resistência. Né? Então, ficaram perdidas mais ou menos. Estão por aí. Né? A gente tem que procurar. Bom, mas então, continuando, a literatura vai se impondo, essa escrita alfabética, ela vai se impondo sobre outras linguagens, demarcando, então, esses limites, essas fronteiras que o crítico Ángel Rama vai chamar da cidade letrada. Né? Então, vai se constituindo la ciudad letrada, essa cidade letrada que é formada pelos muros da escrita, pelos muros do discurso escrito. Então, é essa discursividade, é essa escrita que vai configurar, então, os muros que vão erigir quem está dentro, quem está fora, e quem produz e quem não produz conhecimento. Tá? Bom, então, a escrita vai se impondo sobre a oralidade, sobre as formas de conhecimento vinculadas à performance corporal, e aí nesse âmbito entram as ritualidades, as festividades, tudo que tem a ver com o corpo. Então, as danças e as ritualidades, basicamente, estariam vinculadas a essa outra linguagem corporificada, a esse conhecimento que se produz através do corpo. E também a visualidade. Então, você tem toda uma crítica sociológica hoje muito interessante na América Latina, e cito bem, assim, uma representação disso importante, é a socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, depois eu vou voltar a ela. Então, a Silvia Rivera, por exemplo, vai começar a trabalhar o que ela chama de sociologia da imagem, procurando recuperar essa outra linguagem, a da visualidade, como também produtora de conhecimento. Bom, então, as identidades pós-independência, principalmente, as identidades vinculadas àquela ferida colonial, justamente são as que vão constituir essa cidade letrada. Né? Então, são as pessoas que escrevem, e as pessoas que escrevem vão ser basicamente esses mestiços que vão se sustentar no poder sobre a escrita alfabética. Bom, nesse âmbito, e aí em paralelo, o Otávio Paz vai falar da poesia como uma outra voz. Então, ele tem um livrinho muito bonito que se chama La Outra Voz, que é onde ele vai trabalhar a pervivência, a sobrevivência de racionalidades diversas, de racionalidades outras, diferenciadas dessa racionalidade europeia e eurocentrada, e que se mantém como se fossem
através das fissuras, das brechas, dos cantos, das periferias, das fronteiras dessa cidade letrada. Então, essa outra voz, ela também é uma voz poética, no sentido de que é uma voz que aciona subjetividades, né? Então, aqui poesia como poiesis, como ação, que aciona, dinamiza, mobiliza a subjetividade. E a subjetividade vai fundar o quê? Coletividades, vai fundar mentalidades, vai fomentar sociabilidades, né? Então, quando a gente fala da poética, a gente está falando no final, lá na ponta, de sociabilidade também. Bom, eu agora queria ler para vocês, já que estamos falando de poesia, eu queria muito ler para vocês um fragmento de um poema de uma poeta paraguaia que eu gosto muito, que se chama Susi Delgado. É uma poeta incrível, muito desconhecida, então eu faço questão de sempre, se eu posso, eu falo e leio sobre alguma coisa dela. Susi Delgado nasceu em São Lourenço, em 1949, e trabalhou a vida toda na Secretaria de Cultura, bom, a vida toda, mas há muitas décadas já, na Secretaria de Cultura, e é uma das poetas militantes do bilinguismo guarani-castelhano no Paraguai. É uma das pessoas militantes que vão conseguir a chamada Lei de Línguas que se instaura, que se legaliza no Paraguai e que vai fomentar, então, realmente o ensino bilíngue nas escolas e uma valorização do Guarani como língua, também como língua nacional, né? Então, a Susi Delgado, aí eu poderia também seguir falando sobre isso, mas não é o caso aqui. Ela vai fazer um papel que para mim é muito emblemático desse processo da poesia que se transforma em política, em sociabilidade, que tem um viés muito claramente social, né? Por quê? Porque ela vai fazer poesia em castelhano-guarani, ao mesmo tempo ela faz antologias, ela vai coletar poetas que às vezes são absolutamente da oralidade apenas, e vai construir antologias, trazendo essa poesia para a escrita, traduzindo do Guarani para o espanhol, enfim, é uma pessoa muito interessante. E aí ela tem um poema que se chama Desalma, que é um poema longo, eu não vou ler todo porque é muita coisa, mas eu queria muito que a gente compartilhasse de alguns fragmentos desse poema, porque, para mim, ele expressa muito fortemente a chamada ferida colonial, tá? Então, vamos ler um pedacinho. Donde estabas? Donde estás? Donde estarás? Útero del principio del final, memoria del regazo, soporte de mis pies, inaugurando el mundo, utopía del regreso. ¿Dónde? Mi casa, mi paisaje, mi horizonte, mi suelo, mis olores, mi viento, mi lluvia, mi historia, mi familia, mi infancia, mi lengua, mi pulso, mi paso, mi voz, mi silencio, mi trajín, mi cansancio, mi desvelo, mi sueño. ¿Cuándo fue que empezaste a agrietarte? ¿Por qué te fuiste resquebrajando, quebrando, cayendo? Hoy araño el recuerdo, buscando los rostros que me esculpieron mi rostro. He olvidado la voz de mis padres, el olor de mis hijos, el sabor del amor. Hoy el olvido me mata de a poco. No recuerdo siquiera cómo eran mis ojos, ni cómo hacían ellos para deletrear el mundo. Cabecita negra, pinche cabrón, grasa, plaga, ciruja, chorro, turro, pendejo, indio, caballo loco, coquira, lócer, ganchero, cartonero, macoñero, reventada, hijo de la chingada, popinda, terrorista, puta barata o carne de porno shit. Si mujer, si guitarra, si hombre, si hambre, si sed, si maíz, si cuchillo, si sangre, si hojarasca,
si sequía, si fiebre, si viento, si verso hueco, si pandorga inútil, si morena, si claro, desteñida, si ser humano, si animal, si feto. Hoy no sé si vuelo, bogo o vago, si voy hacia adelante o al costado, hacia arriba, hacia abajo o al carajo. Hoy voy a la deriva, en la vía del puro extravío, traveseo en una travesía sin puerto de salida ni llegada. Hoy ya no sé para qué sirven las manos, la cabeza, los días, el sudor. Sin término, sin nombre, reptancia, divagancia, naufragancia, camino, desatino, torbellino, delirio, martirio de harapos, de jirones, de sombras. Camino, descamino, despatria, deslugar, desorilla, descuerpo, deshondura, desnorte, desencuentro. Camino, despaso, desllegada, desregreso. Camino, desaire, desagua, desfuego, dessangre, deslengua, desvida, desalma. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás? Tierra sem mal. Isso foi só um fragmento, tá, gente? É um poema longo, mas que me toca muito profundamente e que eu acho que é bastante elucidativo dessa ferida colonial, né? De não saber como chamar-se, como identificar-se. Bueno, então vou passar para um terceiro momento aqui na minha organização, onde eu vou falar mais concretamente, então, da poesia desvinculada do poema, ou não necessariamente desvinculada, mas não sinônimo de poema, né? Da poesia como linguagem e como construção de subjetividade, tá? Então, a linguagem poética como língua tecida. E tem uma imagem que eu gosto muito, que em algum momento eu escrevi, que era uma língua tecida e abigarramento de mundos, ou seja, essa ideia de uma tessitura de mundos ali abigarrados, né, assim, bem amalgamados, bem juntos. Bom, então a linguagem poética aqui como parte daquele mapa que eu falei antes, daquele mapa de resistências, não é? Como parte dessa outra voz que o Otávio Paz falava. Então, a poesia como língua tecida para a permanência de subjetividades que não se amoldam, que não se encaixam nessa heteronormatividade, nessa eurocentrada racionalidade. Tá? Bom, e a poesia faz esse papel muito bem. Por quê? Aí, se a gente for pensar na questão mais simples da poesia, a poesia como poema. A gente, inclusive até na academia mesmo, até entre estudantes de letras mesmo, tem muita gente que não gosta de poesia, né? Que diz, não, eu prefiro ler um romance. Por quê? Porque poesia é difícil. Eu lembro que eu sempre escuto isso dos meus alunos, né? Não, poesia é mais difícil. Por que poesia é mais difícil? Porque ler um poema é mais difícil, porque ele não segue essa linearidade da narrativa. Então, a poesia como poema, ela tem uma abertura muito maior, muito mais intensa que a escrita narrativa. Né? Então, é nessa intensidade, é nessa ambiguidade, é nesse difícil da poesia que a gente consegue conectar na linguagem escrita mundos diversos, com racionalidades diferenciadas e, inclusive, temporalidades diferentes. Né? Então, na poesia, como poema, ou não apenas como poema, como ação estética, a gente pode dizer, por exemplo, que um filme é poético, não é? A gente pode dizer que um pôr do sol é poético. Ai, está tão lindo esse pôr do sol, está poético. A gente poderia falar. E aí a gente entende poesia como o quê? Como ação estética, como ação que te mobiliza. É algo que tem a ver com a abertura dos teus sentidos. A estética vem na origem da palavra da aestesis, que é essa condição sensorial que todo ser vivo tem,
né, de absorver o seu entorno pela sua sensorialidade. Então, isso vai fundar a estética e isso é o que vai chegar na poética. A poética vai acionar toda essa sensorialidade que vai, pouco a pouco, também se convertendo em subjetividade, né? Bom, então, essa coexistência de subjetividades diversas, partidas, fragmentadas, vão ser acolhidas na linguagem poética. E aí a gente voltando, então, à ferida colonial. Olha como a gente tem na poesia um lugar bastante adequado para essa ferida colonial, para essa ferida identitária que de alguma forma, nos atormenta, de alguma forma, nos implica a esse branco mestiço, né? E também, não só, é claro que qualquer pessoa pode acionar a linguagem poética de diversas maneiras, pelo canto, pela dança, pela escrita e etc. Né? Bom, então a poiesis como ação e como pulsão criadora, vital e que também acaba sendo política, entendendo, então, vou fazer um parênteses, o que eu estou chamando de política? Estou falando de partido político? Obviamente que não. Estou falando de instituições políticas? Também não. Estou falando de política no sentido de sociabilidade, da necessidade de habitar a polis, de habitar a cidade, de estar juntos. Então, é política nesse sentido, tá? Então, a poiesis tem necessariamente uma relação com essa política, né? Por quê? Porque é uma pulsão criadora, porque é uma pulsão vital, porque tem a ver com a apreensão do seu entorno e a apreensão da sua própria interioridade também. Tudo isso se conforma e se expressa num poema, num ritual, numa festa, em diversos outros objetos estéticos, né, ou processos. Bom, em outro momento, aí não tenho como falar disso agora, mas tem um ensaísta e poeta cubano que eu gosto muito, que se chama Lezama Lima. Então, quem tiver interesse de entrar mais profundamente nessa relação da poesia como linguagem, construtora de imagens e mobilizadora da história, Lezama Lima seria um ótimo nome para isso. Então, ele vai falar, por exemplo, que a palavra, ela é palavra, germe, ato e potência. Tá? Bom, então, todas essas identidades partidas, fragmentadas, elas vão, de alguma forma, conseguir se acomodar, se sentir acolhidas nessa escrita poética, nessa escrita que utiliza todas as metáforas, todos os recursos de exploração que a linguagem permite, muito mais do que a narrativa, né? E aí eu vou trazer também um outro conceito interessante para quem quiser depois pesquisar, que é, de novo, da Silvia Rivera Cusican, aquela socióloga a qual eu me remeti há uns minutos atrás, a socióloga boliviana, que ela vai falar de uma identidade tcheje, que é uma palavra em aimara, e que tem uma série de significados, mas simplificando bastante, é como se fosse um cinza, tcheje, em aimara, é como se fosse o cinza, cor cinza, onde você tem ali vários pontinhos de preto e de branco. Então, não se fundem o preto e o branco. Eles não se transformam numa outra coisa, mas ao vê-los de longe, você vê o cinza. Então, isso seria uma forma dela falar da identidade como uma tessitura de fios diversos que não se misturam. O indígena não deixa de ser indígena porque está ali. Então, é meio contrário àquela ideia de um hibridismo cultural, né? É outra forma de entender essa questão da identidade, não é uma identidade que fusiona, é uma identidade que mantém as diferenças, mas mantém essas diferenças numa convivência estética, numa convivência que é conflitiva, mas que, ao mesmo tempo, forja algo belo.
Então, um tecido é isso, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui um tecido, só para a gente mostrar para vocês o que é um tecido. Vou trazer esse tecido aqui. Ele é um monte de fios diferentes, de cores diferentes, que vão se juntando e formam algo único. Mas é algo único formado por especificidades. Não é que as cores não se misturam, elas se mantêm na sua diferença, mas compõem um tecido, né? Então, a identidade Tcherre seria algo por aí. Isso seria uma forma de lidar com aquela ferida colonial, uma forma de lidar com essa cisão, com essa fragmentação que a gente vem sofrendo desde a chegada europeia ao continente. Bom, não sei se... Como é que eu estou de tempo? Tá tranquilo? Você manda. Então, vou continuar um pouquinho mais, porque Ok. no quarto, o último momento que eu queria muito chegar, porque, inclusive, é o que dá nome, o que eu coloquei como nome dessa palestra, né, que seria a poesia cura a palavra, a poesia salva a palavra. Essa foi uma frase que eu escutei de uma gestora cultural numa cidade muito pequenininha, que se chama Cereté, na costa da Colômbia, no Caribe colombiano. Uma cidade muito pequenininha, assim, não é uma cidade que faz parte do circuito cultural, está muito longe da capital, Bogotá, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, nessa cidade, há 27 anos, há 27 anos acontece um festival de poesia que se chama Encontro Nacional e Internacional de Mulheres Poetas, né? Então, eu estive lá, fui convidada, foi uma maravilha, foi assim, ver na prática tudo isso que eu venho estudando na teoria, né? Essa poesia acionada e capaz de acionar subjetividades e sociabilidades. Então, foi essa gestora cultural, uma pessoa muito simples, simples no sentido de não é uma pessoa letrada, altamente especializada, não é doutora nem nada disso, é professora da escola pública, do secundário, mas que tem uma capacidade criadora e de mediação cultural muito grande. Então, vamos lá. Ela disse isso para mim, a poesia salva a palavra. O que ela quis dizer com isso? Ela quis dizer o seguinte: a gente vive num mundo onde a palavra perdeu completamente a sua realidade. E isso, hoje, quando a gente pensa em pós-verdade, em fake news, é o extremo de um processo que vem se dando há muito tempo. E que, em alguns momentos, eu vou conseguir elaborar, em alguns textos eu vou aprofundar um pouco nessa discussão, não vou fazer isso aqui porque não tem tempo, mas é nessa cisão, nessa fragmentação que a gente tem, por exemplo, uma lei que diz um ministro colocado numa pasta do meio ambiente e que destrói o meio ambiente. Então, no extremo, a gente chega a esse ponto de termos legislações que não legislam, não é? E isso tudo é o quê? É uma palavra ferida. A Silvia Rivera Cusican, que vai falar disso também. Mas, então, a Lena Ressa Garcia, ela vai dizer que a poesia salva, cura essa palavra que vem sendo ferida de morte, digamos assim, que vem adoecida ao longo dos últimos séculos, onde você tem uma conformação de uma cidade letrada, uma conformação de constituições nacionais que dizem uma coisa e que essa coisa não condiz com a realidade de como essas palavras são efetivamente acionadas, né? Então, a poesia salva essa palavra. Bom, junto com esse grande festival que já acontece há 27 anos nessa cidade, eu conheci também, na Colômbia, um outro festival que já existe há 30 anos, que é o Festival Internacional de Poesia de Medellín. Em 2006, Fernando Rendón, que é um dos gestores, um poeta
um dos gestores desse festival. Então, o festival, e o Fernando Rendon entre eles, ganha o Prêmio Nobel da Paz Alternativo. Então, se a gente conhece muito sinteticamente, muito brevemente, a história recente da Colômbia, a gente sabe que Medellín é o lugar do quê? O que a gente pensa quando fala em Medellín? Pablo Escobar, imagina, né? A primeira coisa que vem na cabeça, Pablo Escobar. Então, é narcotráfico, é violência, é guerrilha urbana. E é nesse lugar onde você tem um festival de poesia que, por ano, reúne 300 pessoas facilmente numa praça pública. E que, curiosamente, se mantém e se respeita nos períodos mais graves da violência urbana na Colômbia. Esses festivais de poesia nunca deixaram de acontecer. E conseguem reunir poetas que vêm do mundo inteiro. Para fazer o quê? Para ler poesia. É incrível, porque você vê 100 pessoas, 300 pessoas sentadas em silêncio, ouvindo poesia. É uma experiência que me faz entender essa outra racionalidade, essa outra linguagem que se constitui em paralelo a uma língua hegemônica ou uma linguagem hegemônica de uma lei, de uma ordem, que de fato não diz respeito a essas subjetividades que ficaram sempre fora da cidade letrada, né? Então, são encontros que conseguem vincular subjetividade com coletividade, conseguem vincular escrita literária, poética, com política, com sociabilidade e com construção do que eles tentam, eles chamam, lá em Medellín, por exemplo, de construção da paz. Então, são realmente... é como se você pudesse ver a poesia como ação. Então, uma poesia que, de fato, é ação. Tá? Bom, eu queria terminar lendo um poema, rapidinho, esse é menor, juro para vocês, um poema de um poeta cubano, que eu gosto muito também, que se chama Roberto Fernández Retamar, que eu acho que tem tudo a ver com tudo isso que a gente veio falando. Vamos ver o que vocês acham. Diz assim, o nome do poema é Uma Salva de Porvir, Uma Salva de Porvenir, ou seja, a poesia também como celebração de quê? De outros mundos possíveis. Então, a poesia como uma linguagem que abriga e que expressa outras racionalidades, e essas outras racionalidades o que fazem? Resistem e se insurgem contra o status quo, contra o mundo tal qual o conhecemos, contra a realidade hegemônica. Então, a poesia também é um lugar de sonhar, é um lugar da utopia, mas não é uma utopia passiva, não é a esperança da espera, é a esperança da ação, é a esperança da mobilização. Bom, então vamos lá. Una salva de porvenir. No hay pruebas. Las pruebas son que no hay pruebas. No estaban, no están, no estarán dadas las condiciones. Creer porque es absurdo y creemos. Más absurdo que creer es ser y somos. Nada garantiza que fuera menos absurdo no ser ni creer. Las llamadas pruebas yacen por tierra, húmedas reliquias de la nave. Se derrumbaron las estatuas mientras dormíamos. Eran de piedra, de mármol, de bronce, eran de ceniza. Y un grito de ánades las hizo huir en bandadas. No guardar tesoros donde la humedad, los bichitos los mordisqueen. No guardar tesoros. El tesoro es no guardarlos. El tesoro es creer. El tesoro es ser. No existen las hazañas ni los horrores del pasado. El presente es más veloz que la lectura de estas mismas palabras. El poeta saluda las cosas por venir con una salva en la noche oscura. Solo lo difícil, solo lo oscuro. Y contra él, en él, el fuego levantando su columna viva, dorada, real. El amor es quien ve.
Bueno? Então, encerro aqui e obrigada. Te agradecemos, Diana. Já te adianto que somos perguntadores, viu? Todos os encontros anteriores conversamos bastante após a exposição. Inclusive, acho que já tem algumas perguntas aqui no chat. Que antes a Eliane vai falar rapidinho, enquanto isso eu dou uma conferida para organizar aqui as perguntas. Pronto. Parabéns à professora Diana pela brilhante conferência, né? Reforçamos desde já o convite a todos para o nosso próximo encontro, que também será a 7ª conferência do ciclo PODES, com o professor Dr. Vanderlan Alves, da UEPB. Né? Então, a gente inicia agora o ciclo de debates. Fique à vontade, Vanderlan. Bom, eu vou... Só uma questão pontual, enquanto eu termino de me organizar. Diana, estão pedindo para você dizer o nome do último poeta, desse último poema que você leu. Tá. O último poeta chama Roberto Fernandes Retamar. Ah, sim. Obrigado. Bom, tem perguntas, o pessoal também pode se preparar. A gente pode usar os mesmos procedimentos anteriores. Quem não se sentir muito à vontade para falar, pode escrever a pergunta no chat e a gente lê, mas quem preferir pode... apenas por uma questão de organização, só se inscreve no chat, né, dizer eu quero falar, que aí a gente vai organizando a ordem, abre a câmera e faz as suas observações. Eu não vou perder a oportunidade também, fazer um comentário rapidinho aqui, mas não quero tomar todo o espaço. Não são propriamente perguntas, mas tem uma delas que eu pediria depois para você comentar um pouquinho. É muito bom ouvir algumas das suas colocações, inclusive porque às vezes eu me sinto um pouquinho isolado, né? O meu departamento, ele é um departamento pequeno no que se refere à América Latina, então é muito bom ter com quem dialogar. Uma coisa que me chama a atenção positivamente na sua fala, Diana, é o fato de que, para nós que lemos ou dialogamos frequentemente com escritores e críticos latino-americanos, eu vou dizer latino-americanos, mas há uma porção bastante significativa de hispano-americanos nesse bloco. Muitas das noções que a gente pensa hoje como decoloniais, são decoloniais, mas elas são muito anteriores à própria institucionalização dessa categoria, né? Tal como ocorreu aí mais ou menos a partir dos anos 90, especialmente nos departamentos nos Estados Unidos. Fico particularmente contente ao ouvir vários nomes que você foi mencionando de antropólogas, de pensadoras daqui. Esses dias eu estava numa banca de doutorado, aliás, um belíssimo trabalho sobre poesia afro-colombiana escrita por mulheres. E uma coisa que eu questionava, apesar da excelente qualidade do trabalho, era um pouco isso. Não tenho nada contra o Baba, por exemplo, eu leio também o Baba, mas por que a gente também não vem ler intelectuais e pensadores aqui da vizinhança, que, em alguns casos, disseram, inclusive, antes, uma série de coisas que só posteriormente foram ganhar visibilidade. Fico muito contente com isso. Uma coisa que eu queria que você, talvez, comentasse um pouquinho mais, e eu concordo totalmente, mas é justamente para aproveitar isso para o público, é sobre a necessidade que a gente sente quando vai discutir, não necessariamente literatura, mas escrituras latino-americanas coloniais, ou inclusive antes do contato com os europeus, de se perguntar pelos fundamentos, né? A gente se vê constantemente obrigado a se perguntar pelo corpus, pela abordagem, pela linguagem, essa necessidade de construir uma espécie de lugar ou território a partir de onde falar, que é uma coisa que a gente, curiosamente, não faz muito, talvez devesse fazer, quando trata, por exemplo, de literatura contemporânea, poesia moderna. A gente meio que assume um conceito europeu e tudo sem problematizar, o que também é um problema, mas a gente vê uma necessidade muito grande de fazer esse questionamento quando a gente vai começar a abordar esse material, talvez por ser muito, muito singular na sua configuração. Se você puder, eu queria que você falasse um pouquinho disso, inclusive como docente mesmo, que lida aí com essas questões com seus alunos de graduação em letras.
Quando você fala da questão da crítica, né? Da crítica que a gente vai falar da poesia colombiana, mas tem que trazer o baba, né? Eu acho que a gente tem uma dívida, e o Brasil, acho que tem uma dívida muito grande com a América Hispânica nesse sentido. Temos incríveis pensadores, que também não podemos chamá-los filósofos, né? Enfim, aí é outra história, mas temos uma série de pensadores, de ensaístas, que são incríveis e que falam muitas coisas antes de que elas se tornem, antes delas saírem em inglês, então tem muito isso, não é? Porque quem vai trabalhar muito isso é o miolo, né? Da geopolítica do conhecimento, das linguagens dessa geopolítica do conhecimento. Se você escreve, publica em inglês, isso tem uma importância. Se você escreve, publica em espanhol, você cai bastante lá no nível da sua importância, né? Enfim, então a gente ainda é academicamente muito colonizado, não é? E ainda estamos também muito subservientes a uma tradição, a cânones, que eu acho que está mais do que na hora da gente romper ou minimamente trazer para conversar com outros pensamentos, né? Com outras pessoas, inclusive com outras linguagens. A gente, no extremo, com outras linguagens que não apenas a escrita, né? Mas, enfim. E sobre a questão da construção do corpus, eu não sei se eu entendi bem o que você quis dizer, mas eu acho que a gente também tem a gente, de alguma forma, está muito preso a uma visão da história como uma linha reta cronológica, o que eu acho bastante complicado. A gente poderia pensar em termos de genealogia, por exemplo, aí a gente pode até trazer o Foucault para conversar, né? A gente não precisa botar todos os europeus para fora, não precisa. Alguns a gente consegue continuar conversando com eles, né? E aí tem o Foucault, por exemplo, quando fala da genealogia. Então, a gente pode pensar em termos de genealogia, e aí isso nos faz entender a história de outra maneira, a gente consegue ir em zigue-zague, que é a forma como efetivamente nos construímos, principalmente nesse mapa da resistência, né? Não é uma linha reta. A gente vai e volta com essas imagens do passado, com as utopias do futuro, essa coisa de passado, presente e futuro, isso é muito ocidentalizado também. Há outras maneiras de viver a temporalidade, né? Sim, eu perguntava justamente porque eu acho que quando a gente se depara com esse corpus por construir, quando a gente acaba se vendo obrigado justamente a pôr à prova uma série de noções teóricas, críticas e epistemológicas, porque, enfim, elas não foram feitas para ele. E isso me parece muito positivo, e a gente devia fazer a mesma coisa quando lê outras literaturas também, mas, de certo modo, as outras, para dizer muito genericamente, talvez por se aproximar mais de certos parâmetros que a gente entende como literatura, no sentido institucionalizado, meio que não nos obrigam normalmente a fazer esse tipo de questionamento, enquanto que, sim, esse corpus nos obriga a pensar por que a gente vai abordar de um jeito, por que não é possível abordar de outro, o que fazer. Eu acho que isso é muito produtivo no que se refere à produção de conhecimento mesmo. Obrigado. Eu leio agora uma pergunta que tinha aqui, na sequência, a Simone pediu também para fazer uma pergunta. A Ana Diniz pergunta se você poderia indicar textos como referência sobre essa relação entre, ela diz, o casamento do estético com o ideológico na poesia. Não diria o estético com o ideológico, mas eu diria o estético com a política, né? E aí você tem, nossa, muita gente, mas vamos lá. Lessama Lima, para começar, apesar de que ele é difícil, é uma leitura muito difícil, mas eu acho fantástica, super aconselho a leitura dos ensaios de Lessama Lima. Tem um autor da Martinica, que chama, como é, meu Deus? E o que escreve a poética da relação. César? Eduardo Glissant. Muito bem, obrigada. Glissant é um outro ensaísta fundamental.
O próprio Retamar, Roberto Fernandes Retamar, ele é um grande ensaísta que vai trabalhar muito. É uma tradição, se vocês quiserem olhar lá, minha tese de doutorado de mil anos atrás, que eu já sou uma pessoa mais velhinha, na minha tese de doutorado, eu já comecei a fazer um pouco esse percurso, de certa forma, genealógico, né, dessa relação entre poesia e política. Então, se quiserem, procurem lá a palavra poética, magia e revolução na cartografia latino-americana. Está disponível. Já muitas coisas que eu disse ali, talvez já não dissesse da mesma maneira, mas, enfim, acho que ainda vale para essa relação entre poesia e política. E para não dizer que eu sou xenófoba, olha, também tem o francês Jacques Rancière, que é bem interessante, trabalha com a partilha do sensível, por exemplo, né? Que é basicamente estética e política. Eu incluiria até o Benjamin, já que a gente sabe um pouquinho dos europeus. Simone... Uma colher de chá para eles. Posso? Posso, Wander? Sim, sim, por favor. Professora Diana, muito obrigada. Muito obrigada por ouvi-la. Através da sua fala, que foi ótima, eu pude matar um pouco as saudades da UNILA, as saudades das aulas que dividíamos juntas naquele curso sobre a modernidade, né? Você com literatura e eu com artes visuais. Agora estou em outra universidade e eu faço as palavras do Vanderlan minhas, né? Como é difícil, às vezes, falar de América Latina e falar a partir da América Latina, sobre a América Latina, em alguns espaços onde a gente não encontra outras pessoas estudando dessa maneira, né? Mas, enfim, você falou coisas belíssimas, né? Não é à toa que é uma poeta, uma poetisa. Estou sempre apresentando uma amarração de ideias muito interessantes. Uma delas, eu gostaria que você voltasse um pouco, porque eu me perdi. Quando você estava apresentando a socióloga boliviana, me perdi, assim, tanto na ideia, que eu achei tão boa, que eu não sei nem o nome dela, não gravei, fiquei na ideia. Então, eu gostaria de pedir para você voltar nesse ponto. É possível? Claro. Eu aproveito para emendar uma outra pergunta, então, que está relacionada a essa, que é a pergunta da Cleonice, que pedia justamente para você falar um pouco mais sobre Silvia Rivera Cusicanqui e a identidade. Tá. Então, a Silvia Rivera Cusicanqui eu acho que se vocês colocarem Silvia Rivera Cusicanqui no Google, com PDF, vocês vão achar vários textos dela disponíveis. Tá? Tem vários livros, tem um que chama Sociologia de la Imagen, e tem outros mais. A Silvia Rivera Cusicanqui, para mim, é atualmente, hoje, uma das intelectuais mais interessantes da América Latina, viva e que está produzindo muita coisa. Por quê? Porque ela vem da sociologia, ela vem da elite da Bolívia, né? Ela é uma branca mestiça, de alguma forma, né? nessa conformação identitária, mas ela, desde muito cedo, se submerge na vida, na história do campesinato, na história dos campesinos aimaras, nessa relação com o aimara. Então, ela vai aprender a língua, ela vai aprender o aimara, e aí se colocando nesse lugar também fronteiriço, de alguma forma, né, mestiço, onde ela vai começar a transitar da sociologia, ou dessa escrita eurocêntrica, para um pensamento a partir de, como a Simone falou, e que é muito exatamente isso, é pertinente, né? Uma coisa é você falar da América Latina como um objeto de estudo,
outra coisa é você trazer a América Latina como um sujeito de estudo, né? Então, o que a Silvia Rivera vai fazer vai ser pensar a partir da língua aimara, por exemplo, pensar a partir da organização do campesino, da organização de coletividades de mulheres. Então, aí ela vai transitar num processo que vai mexer tanto com o seu pensamento, que ela vai construir essa ideia de uma sociologia da imagem, que é bastante interessante. Por quê? Porque ela, em sala de aula, ela conta isso nos cursos que ela dá, nos textos que ela escreve, não sei se aparece, mas no curso que ela dá, ela vai falar sobre isso. Ela, em sala de aula, percebia que tinha sempre aqueles estudantes que não falavam, que não se expressavam, que não... E aí ela foi fazendo todo um esforço para se aproximar dessas pessoas, e ela começou a entender que tinha ali uma relação diferente com a língua escrita, com a linguagem escrita, não com a língua, com a linguagem escrita. E começou a trabalhar didaticamente, começou a tentar trabalhar uma pedagogia da imagem, digamos assim. E aí, a partir daí, ela vai construindo todo um pensamento elaborado a partir da ideia da imagem. E por que eu trago a Silvia Rivera Cusicanqui? Porque ela vai trabalhar com um autor que é fundamental para esse mapa da resistência que eu comecei a chamar agora aqui com vocês, né? Que é o Guamán Poma de Ayala. É um cronista indígena da época ainda do começo da conquista. Então, Guamán Poma de Ayala é um cronista que aprende o castelhano, escreve um texto, aí a professora Giane Lessa está aí, se eu falar alguma bobagem, Giane me corrija, porque a Giane fez o doutorado sobre o Guamán Poma de Ayala, ela sabe muito mais dele do que eu, mas o Guamán Poma, então, vai escrever páginas e páginas e páginas, que é uma carta que ele escreve ao rei da Espanha, pedindo para dar um jeito nessa bagunça, nessa zona, nessa balbúrdia que estava acontecendo aqui no seu lugar, que os cristãos não eram cristãos, faziam tudo errado, os indígenas também perderam sua tradição, faziam tudo errado, o mundo estava de cabeça para baixo. Era o El Pachacuti, era o mundo virado do avesso. Todo mundo estava fazendo tudo errado. Então, ele escreve uma carta para o rei, contando isso para o rei, para ver se o rei fazia alguma coisa. Só que ele é um indígena. Não é suficiente para ele a linguagem escrita. Ele precisa da imagem. Então, junto com as milhões de páginas, não lembro quantas páginas são, mas é muito longa a crônica, ele desenha mais de 300 desenhos, mais de 300 imagens. E essa imagem acompanha o texto escrito. O que a Silvia Rivera Cusicanqui vai fazer de forma muito interessante é trabalhar essa cisão e essa fragmentação identitária que já começa a se mostrar ali, através das imagens. Então, o que ela vai, de alguma forma, dizer na sua sociologia da imagem? Que muitas vezes o que a pessoa diz na escrita alfabética, ela diz outra coisa quando ela desenha. Ela diz outra coisa quando ela trabalha com a imagem. Então, é uma linguagem que acaba dizendo mais do que o Guamán Poma era e pensava, do que o que ele tentava expressar nessa linguagem importada que acabava de cair de paraquedas na sua realidade, né? Então, a Silvia vai trabalhar com essa ideia da imagem, dessas outras linguagens, para também trabalhar essa outra ideia de que a palavra está ferida, de que a palavra precisa ser curada, de que a palavra está contaminada, né, de alguma forma. Então, não sei se é isso. Obrigado. Sebastião, por favor. Olá, eu queria agradecer a brilhante fala, sempre bem-vinda, e eu me deparei recentemente com um problema que eu fiquei, assim, de alguma maneira, assim, refletindo sobre aquilo que eu fui indagado, né? Muito a gente se fala de teoria europeia, ou isso, ou aquilo, mas, de um modo geral, a gente não é questionado
imediatamente o que é ser europeu, ou não se exige da gente essa definição de europeu, né? E eu estava elaborando um projeto, né? E aí, de repente, assim, coisas do cotidiano mesmo, né? Os próprios colegas começaram a questionar. Olha, você usou a palavra latino-americano, né? O que é latino-americano, né? E aí eu fiquei, assim, muito surpreso, né? Porque a gente utiliza a palavra europeu o tempo todo, mas quando a gente coloca num projeto de pesquisa latino-americano, vira aquele problema de conceituação, né? Você tem que definir o que é latino-americano, né? E é interessante isso sobre os usos, né, dessa palavra latino-americano ou latino-americana, né? Certa vez, Fidel Castro, né, recebeu uma comitiva africana e saudou os africanos de latino-africanos, né? Como uma maneira de aproximar os povos daqui, de lá, da África, vamos dizer assim. Chamou os povos africanos de latino-africanos, porque nós somos chamados de latino-americanos, né? Então, por que não eles poderiam ser latino-africanos, né? Então, na verdade, eu queria ouvir de você, né, sobretudo para quem está iniciando nessa área, quais são os autores que você considera, assim, autores chaves para pensar a ideia de latino-americanidade? Você citou muito, você falou várias vezes de Ángel Rama, falou de Otávio Paz e outros, mas eu queria que você, se pudesse, fizesse uma síntese, assim, o que você entende sobre latino-americano? O que é ser latino-americano para você? É isso. Ótimo. Curiosamente, deixa eu ver por onde eu começo, né? Porque isso aí dá outra palestra. A gente tem uma série de diferenças, uma série de peculiaridades, e muita gente hoje questiona profundamente o uso de Latinoamérica, América Latina. Quem está no processo de desconstrução de tudo isso, né, de desandar esse caminho, começa a chamar o continente, por exemplo, de Abya Yala, né? Em algum momento eu gosto de chamar de Nuestra América, já remetendo também ao José Martí, que é um nome fundamental, José Martí, para essa genealogia, né? Mas a América Latina ainda é uma nomeação que nos vincula muito a esse processo colonial, né? O latino diz respeito ainda à Europa também, né? Então, é uma forma... Mas, ao mesmo tempo, então, você tem, por um lado, uma série de críticas ao uso da América Latina e a busca de outros termos, por exemplo, Abya Yala, que é o que agora está se usando muito, está na moda, digamos assim, né? Você se referir ao continente como Abya Yala, que era um nome dado pelos indígenas Cuna, da costa da Colômbia, na chegada europeia e tal. Então, nossa, eu estou tentando não me enrolar aqui, ter um raciocínio que fique mais ou menos claro. Eu acho que é importante esse debate, tá? Eu acho que é legítimo. O poder de nomear é um poder político e é um poder que constrói identidades e subjetividades, então eu acho que é importante, mas estamos num momento que eu entendo que é de transição. Então, você tem um grupo grande que começa já a entender que a América Latina não me representa e eu tenho que me chamar outra coisa, então se encontrou Abya Yala, por exemplo, mas isso também pode ser questionável, porque será que o Guarani se reconhece em Abya Yala? Não sei, provavelmente não sei. Enfim, então é complexo nomear uma realidade tão diversa como a nossa, nomear o continente com um nome só. Mas, de alguma forma, ainda assim, pelo que vocês estão falando, o Sebastião falou agora, Vanderlan, a própria Simone também tocou nisso, no meio acadêmico, até o América Latina não é tão bem-vindo. Você precisa ficar se explicando o tempo todo porque está usando a América Latina, né? Então, essa América Latina, ela acaba nos servindo como uma bandeira, de alguma forma. Ela acaba nos servindo como uma maneira de nos autorrepresentar, embora ainda com um cordão umbilical muito ligado
ao processo colonial, mas ainda nos serve, não é? Sou apenas um rapaz latino-americano, já cantava lá o poeta, né? Então, nos serve ainda como bandeira, de alguma forma, unificadora, sem nunca desconhecer a diversidade que temos. Bom, e aí, para estudar a construção da América Latina, tem muita gente, mas, não sei, assim, pensando rapidamente, eu citaria o José Martí, que começa a falar em Nuestra América, em oposição àquela outra América anglo-saxã, né? Depois você tem o próprio Roberto Fernández Retamar, Ángel Rama, Octávio Paz, Antônio Cândido é um nome interessante também, para pensar em América Latina. Enfim, Cornejo Polar, Antônio Cornejo Polar, aí você tem uns grandes nomes, Ana Pizarro, que já são, de alguma forma, uma tradição dentro do estudo da literatura na América Latina, né? Muito grato. Eu digo isso também porque hoje nós temos os nomes dos principais teóricos da decolonialidade, como Walter Mignolo, Henrique Dussio, Grossfogel, Palermo, não é? Mas essas leituras que você recomenda, elas são anteriores e dão uma ideia também, né, desse conjunto de povos que aqui vivem, né? Então, é sempre importante estabelecer esse diálogo, né, para poder construir, né, justamente um arcabouço teórico que consiga problematizar e, ao mesmo tempo, ser suficiente, teoricamente, né, para embasar as pesquisas, né? Então, eu estou bastante grato pelos esclarecimentos. Eu acho que vai ajudar bastante gente. Ok. Obrigado, Sebastião. Só, se eu puder ter 30 segundos nesse debate, não é um debate, né? Enfim, acho que também tem uma coisa, e a fala da Diana aponta muito para isso, que é a nomeação sempre territorializa, né? Quando a gente fala Europa, em quem a gente está pensando? A gente está pensando na Lituânia? A gente está pensando na Estônia? Não, a gente está pensando na França, na Inglaterra, às vezes entre a Portugal e a Espanha, mas só às vezes também. Então, eu acho que essa é sempre esse é um desafio da nomeação, mas às vezes também tem a possibilidade de ressemantizá-los, né? Falando uma coisa quase boba aqui, mas é um pouco o que nos Estados Unidos se faz com a Constituição. Eles não escrevem outra, eles reinterpretam. E a Constituição é quase a mesma desde que ela foi criada. Em algum momento a gente continua usando, mas vai também, talvez, alargando os horizontes do conceito, enfim. Mas voltando aqui, desculpem essa intervenção, o Gildemar também tem uma pergunta. Por favor, Gildemar. Primeiro, eu queria parabenizar a Diana pela excelente palestra. É muito raro a gente ver gente falando de poesia, né? E num ambiente assim como esse, tão cheio de pessoas preparadas para ouvir. Parabéns, foi excelente a sua fala e parabéns ao PODES por ter lhe trazido. Eu concordo quase que plenamente com você. Acho que, fazendo um gancho aí com o que o Vanderlan falou, eu estudo também identidade, só que identidade nacional, né? Portanto, eu estudo a poesia nacional, as formas de manifestações de uma crítica nacional. Fiz um levantamento agora na minha tese de quem estuda o Brasil do ponto de vista do Brasil e não de fora, né? Eu não tentei cotejar com ninguém de fora, mas aqui mesmo. Nelson Werneck Sodré, Sérgio Buarque de Holanda, José Veríssimo, Silvio Romero, Antônio Cândido. Então eu fiz, e vários outros, inclusive alguns mais contemporâneos. Então, eu olhei para esses autores para ver como eles olhavam para o Brasil. Porque eu queria compreender o Brasil, mas eu tinha que ter brasileiro vendo o Brasil, para eu poder, né, me manifestar, inclusive, contra a visão forasteira sobre o Brasil, a visão estrangeira, né? E quando se trata de poesia, então, que você olha para o período colonial, você vai registrar um ou dois poetas que podem ser considerados poetas na sua verdadeira essência. Gregório de Matos seria um, né, que inclusive ele pratica uma crítica, uma sátira
fundamental para que a poesia ali aconteça como um gênero, e Tomás Antônio Gonzaga, né? O restante foram apenas miméticos. Para mim, o restante tentou fazer poesia, não conseguiu porque se espelhava sempre na Europa. E aí, quando você entra no romantismo, aí você vai ter um ou outro poeta que consegue uma dicção mais voltada para o Brasil. Castro Alves falou sobre os escravos, mas os escravos não eram brasileiros, né? Então, ele não teve como, por exemplo, falar dos índios. Quem falou dos índios foi Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias, mas aí não falaram de forma tão apropriada. E aí você vai ter lacunas dentro desse processo de formação da poesia nacional, e aí só depois da Semana de Arte Moderna que você vai encontrar poetas, mas aí você já vai estar num mundo completamente globalizado, né? Porque aí as ideias europeias já circulam por aqui, e a resistência, sim, começa a se dar a partir, então, da Semana de Arte Moderna. Bom, mas isso é um panorama para dizer o seguinte: você falou que a poesia cura, a poesia salva. Quando eu ingressei na universidade, eu já trazia uma bagagem de alguns livros publicados, de poemas, né? E eu tive uma imensa dificuldade em me locar dentro da universidade, porque a universidade é o espaço em que quase ninguém lê poesia, por incrível que pareça. Se lê muito mais em grupos literários, em academias de letras, em revistas, menos na universidade. É o lugar onde eu encontrei vazios imensos quando eu queria falar sobre poesia, principalmente entre os nossos colegas. E aí eu vi que o problema está lá no ensino fundamental, está lá no ensino médio, né? Os professores não trabalham poesia lá. Portanto, nós não formamos alunos para trazer leitores de poesia para dentro da universidade, dos cursos de letras. Então, a falha, em grande parte, também é nossa, né? E aí eu queria... como é que você vê isso, né? Essas lacunas que a gente tem no ensino fundamental, médio, e quando chega num curso de letras, você tem alunos que quase não leram poesia. Então, fica difícil trabalhar a poesia, fica difícil se salvar com a poesia, ou que a poesia salve-se a si mesma, né? Bom, por aí. Vamos lá. Eu acho que a poesia é mais difícil. A poesia é uma linguagem que requer mais, não sei, mais paciência, mais cuidado. É diferente da escrita narrativa, isso por um lado. Mas, por outro, eu acho que também a gente pode optar por olhar para a poesia de outra maneira. E aí a gente não está tão longe dela assim. Por exemplo, eu disse para vocês que na América Hispânica, bem ampliada, da América Central, México, até aqui, Argentina, Uruguai, você tem uma tradição de festivais de poesia onde as pessoas se reúnem, se sentam em silêncio em praças públicas e alguém está lá na frente com seu livro aberto lendo um poema. Isso existe, eu vi, embora pareça que não é verdade, mas é verdade. Mas, por outro lado, você tem no Brasil um cancioneiro que é de extrema riqueza poética. Quem vai dizer que Chico Buarque não é um poeta? Quem vai dizer que Djavan, Caetano Veloso, etc., 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 não escrevem poesia? Então, sim, a gente lida com a poesia. Só que no Brasil a gente lida com a poesia cantada. O problema é que a gente separa tanto as coisas. A gente tem essa mania muito ruim, né? De botar tudo na caixinha. Então, é cancioneiro, não é poesia. Ou aí no Nordeste, o cordel. Ah, não, cordel é folclore, literatura popular, não sei. Mas não entra para a academia. Por que não entra? E não é poesia? É poesia. Por que não é poesia? E por aí vai. Eu acho que a gente, quando fala de descolonização, isso eu acho que é uma coisa bem, bem séria, né? Essa ideia da descolonização, essa teoria da descolonização, isso a gente pode somar essa teoria com as outras teorias e ela vira mais uma teoria, ok? Mas eu acho que não é isso a proposta. Eu acho que a proposta é de uma perspectiva, de um ponto de vista. Então, se a gente
realmente quer entrar para isso, a gente tem que alterar, dar um clique na sua forma de ver as coisas, na tua forma de ver os próprios gêneros, as próprias caixinhas, né? Então, a poesia, ela está dispersa na nossa realidade. O problema é que a gente não chama ela de poesia. Tá? Então, acho que poderia ser uma resposta. Obrigado. Obrigado, Diana. Tem mais um pedido de sugestões de leituras aqui. Eu não sei exatamente quem é que está perguntando, porque o nome aparece todo abreviado, eu não consigo identificar. Mas a pessoa pede referências de autores que tratam de decolonialidade no Brasil. Eu não sei se ela está se referindo a brasileiros ou sobre o Brasil. É interessante, né? Porque o Brasil está começando a se apropriar, né, dessa discussão, desse pensamento. Talvez tenha um geógrafo, como é que chama ele? Walter, vamos ver se alguém lembra. Walter Gonçalves, não sei. Mas eu acho que, de qualquer forma, independente da caixinha da descolonização, tem muita gente pensando coisas muito importantes no Brasil que entraria numa genealogia descolonial. Vamos lá, Milton Santos. É um geógrafo, é um filósofo, Milton Santos. Né? Então, Milton Santos entraria, o Antônio Cândido, tem uma série de brasileiros e brasileiras, Silviano Santiago entraria, por exemplo. Silviano Santiago falava de entrelugar muito antes do Homi Bhabha chegar nas nossas terras, não é? Então, você tem uma tradição de pensadores que procuraram menos mulheres, né? Aí eu acho que tem algumas genealogias pendentes para quem quiser fazer mestrado, doutorado. Ó, gente, tem pesquisa para 3 séculos pela frente, né? Que é da gente olhar para trás e rever essa história. Por exemplo, o Gildemar estava falando da poesia colonial. Eu não conheço profundamente poesia colonial do Brasil, não vou falar muito. Mas, certamente, se a gente começar a procurar, a gente vai achar pessoas interessantes que deixaram livros interessantes e que nunca vieram a público. Eu tenho quase certeza disso. Então, acho que falta um trabalho quase arqueológico da gente ir atrás. De vez em quando aparece por exemplo, o próprio Guamampoma de Ayala, que eu contava para vocês. Felipe Guamampoma de Ayala. Ele escreveu em 1600 e alguma coisa. O livro dele sumiu, desapareceu, só foi encontrado no século XX. Então, tem muita coisa que ficou soterrada. E ficou soterrada por quê? Porque são escritas periféricas, provavelmente de indígenas, negros, negras, fronteiriços de alguma forma, periféricos, marginalizados. Esse pessoal vai ficar aí. Até que alguém vá lá e faça o trabalho de recuperar essas vozes, de recuperar esses pontos de vista, essas perspectivas. Então, eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente de rearmar o nosso espaço-tempo, sabe? Com outras vozes, que está faltando muita gente ainda. Mas, enfim. Eu ouvi recentemente a palestra da Lilian Schwartz, da Mary Del Priori, que são pensadoras de altíssimo nível aqui no Brasil, né? Exato. A Nádia Bacola Gottlieb, a Lúcia Helena, a Letícia Malar. Quer dizer, você tem muitas ensaístas, historiadoras, ou historiadoras da literatura, ou críticas literárias, ou teóricas da literatura. O que falta, talvez, seja conhecimento, né? Quando a gente que é assim, mais curioso e tal, a gente consegue descobrir. Mas tem muita gente boa e canônica, inclusive, né? Se você pensar na crítica literária nacional, você é obrigado a incluir, no mínimo, as 5 mulheres que produziram uma obra vasta, né? Uma obra vasta e sólida. Então, é preciso que a gente se volte um pouco mais para a leitura do Brasil. E aí a gente vai descobrir, assim, coisas maravilhosas. Então, eu acabei o Sebastião, no início, antes de você falar, parabenizou porque eu criei um grupo de pesquisa em que está lá a palavra decolonialismo, né? Literatura, estudos decoloniais e identidade, para juntar minha tese com os estudos decoloniais. E eu vou trazer para esse bojo aí escritores e teóricos e críticos nacionais, né?
para tentar mostrar que há um caminho que já foi feito, já foi iniciado, e que a gente precisa desse reconhecimento para poder exportar, né? Para poder exportar também. Exato, e às vezes a pessoa não precisa trazer colado o nome decolonial, mas ela tem uma perspectiva decolonial ou descolonial. Eu acho que isso é mais importante do que ela estar num grupo determinado, né? Eu posso só fazer um comentário rapidinho? Aproveitando aí esse momento de se tem no Brasil, né, intelectuais decoloniais, eu acho importante ressaltar a contribuição do pensamento negro no Brasil, né? Então, o movimento negro, os escritores negros, eles já tiveram uma atitude decolonial bem antes, né? Em apresentar essa literatura, em mostrar a perspectiva deles, a diferença deles em relação à literatura dita, entre aspas, brasileira, né? Então, nós temos um movimento forte decolonial, embora não tivesse esse nome decolonial. Exatamente. Concordo. Então deixa eu aproveitar e fazer uma propaganda. Amanhã a gente vai ter uma live no programa de mestrado que eu coordeno agora aqui na Unila, que vai justamente pegar essa ideia da escrevivência, da Conceição Evaristo, e a gente vai defender nessa mesa a possibilidade de trabalhar com a escrevivência como metodologia acadêmica. Escrever uma dissertação de mestrado com escrevivência, por exemplo. Ótimo. É outra epistemologia, não é? Exato. Aparecida pediu para fazer uma pergunta, um comentário, por favor. Com essa aí a gente encerra as perguntas e vai finalizando, tá? Aparecida Antônia Alves, por favor, pode fazer sua pergunta. Está nos ouvindo? Acho que o seu microfone não está ligado. Estão perguntando também, Diana, qual é o horário da live? 6h30. Amanhã de 6h30 às 8h. Ok. Bom, a Aparecida está com um probleminha com o microfone. Se quiser, você pode digitar a pergunta e a gente lê aqui. Enquanto isso, eu vou fazer só um pequeno comentário também, até que ela escreva a pergunta. Eu acho que algumas coisas muito legais que aparecem nessa discussão, não só hoje, né, já tinha aparecido ao longo do ciclo, mas hoje a gente revê de um modo muito pertinente aqui, é também a noção de que tratar de conceitos, práticas e categorias que a gente pode chamar genericamente de decoloniais ou descoloniais, eu digo genericamente porque são muitas, implica também uma reflexão permanente sobre as teorias. Eu acho isso fundamental, até porque nós temos, e eu não diria nem que é só um traço do Brasil, apesar de que no Brasil nós temos isso muito forte, mas nas últimas décadas isso tem se acentuado em várias regiões, um aplicacionismo muito grande, né? Surge um conceito, esse conceito imediatamente ganha visibilidade, começa a ser muito usado, literalmente aplicado, sem que às vezes passe por modulações, e isso acaba tornando o conceito muito menor do que ele pode ser. Acho que uma coisa que se destaca nessa nossa conversa hoje é justamente a importância de se pensar e discutir a teoria, valeria o mesmo para a crítica, inclusive porque isso pode dar uma perspectiva
decolonial, ou simplesmente crítica, se a gente não quiser se filiar a um determinado termo, para a nossa prática no âmbito dos estudos literários. Eu digo no âmbito dos estudos literários porque eu acho que a maioria dos presentes estudam literatura, né? E isso nos permite, às vezes, criar pequenas perspectivas em relação a certas noções. Porque quando a gente brinca também de, a gente só lê europeu, o problema não é ler europeu, né? É simplesmente fazer transposições como se os contextos fossem exatamente os mesmos, enfim, acabar distorcendo um pouco a relação entre conceito e objeto, né? E acho que uma outra coisa que reaparece, especialmente agora no final, é a necessidade das redes, né? Nós estamos num contexto de rede por um outro evento aí muito maior, mas a rede no sentido de colaboração mesmo, essa noção de que muitos nomes são desconhecidos, não só muitos nomes são desconhecidos, mas nós, de um modo geral, somos desconhecidos uns dos outros, né? Nós estamos vendo nesse ciclo, por exemplo, pessoas cujo trabalho se aproxima ou poderia dialogar muito com o que nós fazemos, mas que em outros contextos nós não conheceríamos, talvez. Então, a necessidade de ampliar esse circuito de redes, eu acho que é fundamental para uma perspectiva, ou para, enfim, olhares que se propõem pensar literatura, crítica, teoria na América Latina, seja ela quase que de que perspectiva for, porque, enfim, é um universo muito grande para que a gente o leia meio que sozinho, ou meio que isolado. Vamos ver aqui se a pergunta reapareceu. Caso queira comentar alguma coisa, pode ficar à vontade também. Eu queria só comentar um pouquinho, isso que você está falando é muito sério, muito importante. Em todas as bancas nas quais eu participo, eu vou lá na bibliografia e pergunto para a pessoa que está fazendo sua dissertação, não tem texto do seu orientador, da sua orientadora na sua bibliografia? Por quê? O seu professor que te orientou, a tua professora, não pensaram nada, não escreveram nada que seja interessante para o seu trabalho, sabe? Há uma política, tudo é política, né? No sentido de como construímos as relações. Por que é que esse grupo decolonial ficou tão famoso? Primeiro, porque tem gente nos Estados Unidos escrevendo em inglês, obviamente isso faz muita diferença. Mas, em segundo lugar, porque eles se construíram como grupo, um cita o outro, cita o outro, cita o outro, cita o outro, cita o outro. Então, é um grupo de 6, 8, 10 pessoas que se citam mutuamente o tempo todo. Então, você começa a ler o Mignolo, você descobre que tem uma Catherine Walsh. Você vai ler a Catherine Walsh, você descobre que tem um Grossfogel. E aí você vai em círculo entre eles. Então, isso dá... Não estou dizendo que isso é ruim, entendem? Não estou dizendo que isso é ruim. Eu estou dizendo que isso é uma forma que nós não fazemos, nós não usamos, nós não nos citamos, nós não nos conhecemos, nós não nos referenciamos. Então, a gente escuta ou vê coisas interessantíssimas, mas na hora que você está falando de poder, tem que estar o Foucault. Não pode ter outra pessoa que falou de poder, só pode ter o Foucault. Entendem? Então, isso vai marcando um espaço acadêmico, um território, é a geopolítica do conhecimento, né? Então, eu acho muito importante que a gente trabalhe, sim, em rede, que a gente trabalhe de forma colaborativa, que a gente se cite, que a gente se conheça, que a gente se leia. Isso é construção de rede, né? Enfim. Obrigado, concordo. Não sei se aqui há membros da Associação Brasileira de Hispanistas. Bom, você, inclusive, né, Diana? Não sei se você acompanhou, mas não vou tocar aqui nesse assunto, mas os e-mails que reverberaram nos últimos dias do Congresso apontam muito para isso, né? Parte da discussão, eu não diria nem que por maldade, mas revelava o fato de que numa associação voltada para o hispanismo, nós não nos conhecemos nas diversas regiões do Brasil, e às vezes na própria instituição, e às vezes se criam literalmente ruídos, justamente porque o trabalho que está sendo feito no gabinete ao lado é totalmente desconhecido
por mim, por exemplo. A Aparecida comenta aqui, então, o seguinte, ela gostaria de agradecer, acha muito importante sua exposição, cito, sou professora de literatura hispano-americana, fiquei muito surpresa, eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, do Guamampuma de Achala. Tenho muito interesse em me aprofundar nesses estudos sobre identidade latino-americana, gostaria de saber se você poderia passar o seu e-mail. Se quiser, pode passar depois, e aí a gente encaminha para ela. Tá? Sim, Vanderlan, se você quiser, pode passar, por favor, meu e-mail, até o WhatsApp, não tem problema. Eu estou no Facebook também, Diana Araújo Pereira, se quiserem, a gente continua conversando depois, por outras vias. Bom, se não houver mais alguém, já são 10 horas, eu disse que a gente era perguntador, acho que podemos encaminhar o encerramento. Eliane, você tem alguma coisa? Sebastião, e aí eu finalizo no final e dou a palavra para a Diana também. Não, pode ficar à vontade. Só, no caso, então, podemos já alguém mais fazer alguma pergunta? Pelo visto, então, a gente vai fazer um encerramento. Em nome da PODES, eu agradeço a presença de todos e todas. Lembrando que a PODES, ela tem o objetivo de pensar as identidades nas literaturas e artes sul-sul. Então, pegando parte da Ásia, África e Latinoamérica. Né? Então, hoje foi uma palestra falando mais dessa identidade, entre aspas, latino-americana, e, sobretudo, no contexto de fronteiras, né? Que é interessante essa identidade de fronteira, porque ela é, entre aspas, mais porosa, né? E por ser mais porosa, compósita, ela acaba se ramificando cada vez mais, né? Aí, indo numa linha do Eduardo Glissant, né? E através dessa ramificação, desses rizomas, acabam constituindo, vamos dizer assim, uma comunicação entre identidades, que o Eduardo Glissant chamaria de poéticas da relação. Né? Então, quer dizer, a palestra foi brilhante nesse sentido, porque ela ofereceu uma espécie de mosaico, né, dessa identidade, né, rizomática que constitui a América Latina. E algo que vai se fazendo, vai se desdobrando, né, e vai se reinventando. Né? Então, essa visibilidade, essa voz, né, ela é extremamente importante. E há muitos escritores, como a professora Diana colocou, que estão escrevendo, fazendo poesia nesse sentido. Né? Essa poesia, muitas vezes, negada no discurso oficial, na narrativa oficial. Isso vem desde Platão. Né? Então, foi muito brilhante a palestra, eu acho que ela nos ajudou muito, nos iluminou, e a gente, com certeza, a gente está saindo diferente agora no final desta fala. Né? A gente entrou de um jeito e está saindo de outro. Né? Nós estamos modificados. A sua fala, né, nos recuperou muito daquelas indagações que a gente costuma trazer. Né? A sua própria palavra nos curou hoje, né, nessa noite. Obrigado. Isso é o melhor elogio. Bom, eu também agradeço muito, foi muito bom estar aqui com vocês, foi uma conversa muito forte para mim também, dos temas que me são muito caros, daquilo que eu venho elaborando há muitos anos, e estar com vocês nesse território digital aqui, com gente que eu não vejo há tanto tempo, uma alegria muito grande, colegas, Simone, Giane, Andréa Mascarenhas, Cleonice, e novos amigos que eu espero que a gente continue, então, dialogando daqui para frente. Um prazer enorme conhecê-los. Obrigada. Eu agradeço também a presença de todas as pessoas que estão conosco, acho e desejo a todos uma boa noite e sintam-se convidados para a semana. A Após agradece a presença de todos. Tenham todos uma boa noite. Até breve. Até a próxima quarta com Vanderlan. Boa noite.